Olá, boa noite. Está começando a live hoje. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal chegar. Hoje é a nossa live com um tema sobre cannabis medicinal e doenças autoimunes, né? Um tema que o grupo do Facebook escolheu e é o grupo que eu convido vocês também a participarem, né? Que é o grupo que chama CBD, Cannabis Medicinal no Japão. E a gente sempre faz umas enquetes, né? Um período antes das lives, para que quem participa trocando as informações, experiências sobre cannabis medicinal, possa também optar ali qual que, né? Dizer qual que é o tema de interesse, para que a gente possa conversar aqui, se aprofundar um pouquinho. Então, esse tema de hoje também foi um tema escolhido, né? Pelas pessoas que participam lá do grupo. E quem tiver interesse é só procurar a gente lá no Facebook, né, na parte dos grupos, com CBD Cannabis Medicinal no Japão. Mesmo quem não está no Japão, né, é que a gente tenha também a intenção de poder trocar informações sobre os produtos que estão no Japão, né, que são diferentes do Brasil e de outros países. Mas mesmo quem não está no Japão também está convidado a participar, porque a gente também faz essa troca de forma geral, né, sobre o que é cannabis medicinal. E nesse tema de hoje também eu queria também só comentar, né, porque foi a primeira vez que a gente teve uma expressão no Facebook de que para algumas pessoas essa discussão não é bem-vinda, né, infelizmente, mas a gente também sabe que a cannabis ela faz tempo, né, algumas décadas que sofre desse preconceito que é gigante. E claro que aqui no Japão também não é diferente, né? Há muitas pessoas que ainda entendem que a cannabis é um grande problema, só é visto como uma droga, né? Algo que tem que ser combatido, algo maléfico, né? Então a gente teve, infelizmente, nessa live, né, na propaganda dessa live, que a gente costuma veicular para que mais pessoas fiquem sabendo desse trabalho da cannabis no Japão, a gente teve uma denúncia, né, dessa live, dizendo que, na verdade, a gente estava veiculando uma substância perigosa e o Facebook entendeu que era isso mesmo, né? E acabou tirando do ar a nossa propaganda. Então a gente acabou ficando um pouco prejudicado no sentido de divulgar a live, né? Mas deu para divulgar um pouquinho e muitas pessoas compartilharam. Então, enfim, e essa live vai ficar gravada também. Na nossa página do Facebook do Amai Institute tem uma abinha que tem o nome de lives. Então, essa live vai ficar gravada lá. Se depois alguém perder, né, ou assistir, achar interessante, quiser encaminhar para alguém, é só entrar lá no Amai Institute e compartilhar. Bom, então vamos, né, já tem um pessoalzinho aqui, vamos começando a live. Bom, o tema de hoje, né, embora tenha sido o pessoal do grupo que escolheu, também me é um tema caro, porque eu também tenho um problema autoimune e foi através dele que eu descobri a cannabis, então depois no final eu posso falar um pouquinho também como que foi essa descoberta. E também dizer que, embora tenha alguma coisa em comum, né, do que são as doenças autoimunes, também tem muita coisa diferente da forma como ela se expressa em cada doença, né, para cada pessoa. Então existem alguns tipos de doenças autoimunes e de forma geral a cannabis, né, a forma terapêutica, né, mais medicinal, digamos, de usar a cannabis, ela tem se mostrado muito benéfica, né, de forma geral, e a gente percebe isso principalmente nos casos clínicos. Como estudo científico, a gente tem alguns estudos, né, que mostram melhoras, mas não está explicado exatamente qual que é o funcionamento. A gente tem muitas coisas a gente já sabe sobre a cannabis, porque afinal de contas ela é objeto de pesquisa desde 1970, mais ou menos na década de 70, né? Talvez um pouco antes, década de 60. Então, né, muita gente, o ser humano usa cannabis desde muitos mil anos atrás, né? Então, se a gente tem uma coisa que é certeza, é que a cannabis é uma substância muito segura e que tem vários benefícios para a saúde de forma geral.
Então, assim, vamos começar lá a nossa live. Tô vendo um pessoalzinho aqui já dando bom dia. Bom dia para quem tá no Brasil, boa noite para quem tá no Japão. Eu tô no Japão, né, desde 2019. Meu nome é Karine Saurigoto, eu sou psicóloga, sou psicanalista e trabalho aqui no Japão. Enfim, na verdade, nesse momento agora eu tenho atendido, né, como psicanalista e como terapeuta canábica, não só pessoas do Japão, né, mas pessoas de vários lugares do mundo, mas sempre brasileiros. Não sempre brasileiros, mas sempre pessoas que falam português. Né? Então, enfim, já meu trabalho não é só no Japão, embora eu esteja no Japão. Então, para começar, né, falar um pouquinho sobre doenças autoimunes. Doenças autoimunes, digamos assim, de forma bem geral, né, é uma forma do corpo funcionar combatendo ele próprio. Nosso sistema imunológico, né, ele funciona para combater corpos estranhos, né, quando a gente tem, de repente, um, uma infecção por bactéria, vírus, né, ele combate os corpos estranhos, mas pode ser que haja um mau funcionamento do corpo e ele passe a combater ele próprio. Então ele tem, né, basicamente duas formas, né? Uma forma mais difusa e uma forma mais localizada. Então, para algumas doenças autoimunes, o corpo pode combater os órgãos de forma geral, né? Sem ter um lugar específico, combate todos os órgãos. E para algumas doenças, né, que é mais localizado, então o corpo funcionando contra um determinado órgão, né? As doenças autoimunes têm uma característica em comum, que é a inflamação. Então, na verdade, a inflamação, né, é algo importante para o corpo, que sinaliza que há um problema, tem um processo complexo e importante para o corpo, mas quando é de uma forma exacerbada, pode provocar alguns problemas, né? E, via de regra, é isso que os problemas, as doenças autoimunes fazem, né? Então, há um problema e provoca, na verdade, há uma cascata inflamatória que vai atingindo o corpo de forma geral e pode geralmente estar muito acompanhado por dor, né? E em alguns processos isso é um tanto quanto incapacitante. Agora, uma questão importante que eu gostaria de trazer aqui, né? Não quero ficar também só na parte biológica, mesmo que sendo da cannabis, né? Que é uma questão importante das doenças autoimunes, é que para algumas pessoas demora para se ter o diagnóstico. Então, às vezes a pessoa passa por muitos problemas, né, que ela não sabe dizer exatamente, bom, principalmente nas formas que são difusas, né? Então a pessoa pode ter muita dor, cansaço, numa hora tá bem, numa hora não tá, e pode procurar vários médicos e não corresponder exatamente ao que ela sente, né? Então, por exemplo, vai com muitas dores e o médico entender, né, achar que na verdade é uma questão mais psicossomática, né, já que eu sou da área psi, falar um pouco sobre isso, né? Porque o médico pode fazer as suas apostas e não levar em consideração uma doença autoimune e não ter ali o correspondente biológico, né, para comprovar um diagnóstico. Então parece que a pessoa tem os sintomas, mas não tem a comprovação de que ela tem um problema, né, nos exames, por exemplo. E aí o médico entender de que, bom, então não há nada errado, né, com o seu corpo, isso na verdade quer dizer de uma questão psicossomática. E a pessoa demorar muito para ter um diagnóstico e sofrer muito com isso, né, porque no momento que vem algumas crises, né, das doenças autoimunes, porque ela é assim, né, altos e baixos, né, então no momento a gente pode estar muito, muito mal, no momento pode estar melhor. E quando vem essas crises, ser algo muito incapacitante. Então, da pessoa, né, pode vir um cansaço muito forte, muitas dores no corpo, e a pessoa não conseguir trabalhar, estudar, enfim, fazer as suas coisas do dia a dia, né? E para quem está de fora também isso pode ser mal interpretado, né? Como não porque a pessoa está impossibilitada, né? Mas porque a pessoa não quer se levantar, né? Tem muita coisa assim. É um discurso um pouco parecido com quem tem alguma questão de sofrimento psíquico, né? Para quem está de fora, como não tem justamente um marcador biológico, se entende como um corpo mole, né? A pessoa não quer se levantar, e daí inclusive também vem
as piadas de mau gosto, né? Por exemplo, no caso da depressão, onde esse sintoma de ficar deitado é mais presente, né? Então tem alguma similaridade, mas, né? As doenças autoimunes têm diagnóstico, né? Tem marcador biológico, e via de regra é o tempo para se ter o diagnóstico, mas isso às vezes pode demorar anos. E nesses anos, né, também pode ser que a doença se agrave, quando a gente teria a possibilidade de tratar no começo e não ter um agravamento. As doenças autoimunes também não têm cura, mas elas podem entrar em remissão, né? Isso quer dizer que a doença não está na sua forma ativa, então a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida, pode voltar a fazer as suas coisas sem maiores problemas, mas ela pode voltar, né? Pode voltar numa crise, num processo mais crônico. Bom, existem muitos tipos, né? Deixa eu só dar uma paradinha aí, como eu sempre dou uma leitura aqui no que vocês vão me mandando. Acho que muita gente, né, que está assistindo aqui pode ter doença autoimune, então se vocês quiserem mandar aqui o relato de vocês, né, para dizer. Bom dia, boa noite para todo mundo. Aqui a Márcia Diniz diz que tem osteoartrite, né, causa bastante dor, né, nas articulações. A Harumi Kuriyama. Qual tipo de doença autoimune pode se fazer uso da cannabis? Harui, desculpa. De forma geral, todas, né? Porque todas as doenças autoimunes estão ligadas ao mau funcionamento do sistema autoimune. E eu vou falar daqui a pouquinho, a cannabis atua principalmente na modulação do sistema autoimune. Então, de forma geral, qualquer doença autoimune, a gente pode ter um benefício da cannabis. Agora, de forma mais estrita, com estudos científicos e tal, a gente não tem estudos para todas as patologias com cannabis, né? Isso é algo que tem avançado. A gente tem, a cada ano, muitos novos estudos com relação à cannabis terapêutica, mas a gente não tem dados tão conclusivos, né? E nem sobre todas as patologias. Bom dia, Catarina. Vamos ver aqui mais. Aqui. Fabiana Paiva Ribas. Bom dia, exatamente isso que você está falando. Eu tenho artrite reumatoide, e deixa eu só abrir aqui, e não achei o tratamento certo. Sinto muitas dores, né? E sempre tem esses períodos, né, de que a gente está um pouco melhor e de repente vem uma crise que às vezes a gente nem sabe por que foi desencadeada, né? E que pode vir de forma muito intensa e o que fazer para melhorar, né? Por outro lado, também o tratamento convencional da medicina, a medicação também pode provocar outros problemas, né? Porque são medicações fortes, com imunossupressores, né? Com corticoides, enfim. E dependendo do tipo de problema, a medicação também pode afetar outros órgãos, né? Enfim, tem toda uma questão aí com a medicação. A Cristiane, eu tenho nefropatia por IgA. Eu também, Cristiane, também tenho nefropatia por IgA, como hipótese, né? Não fiz o exame do rim, né? Que é muito invasivo e pode acelerar a doença, mas eu também tenho essa hipótese. O Nivaldo, bom dia. Deixa eu só aqui voltar. Nivaldo tá de Itapoá, como que é? Santa Catarina? E eu aqui do Japão, né? Bom, gente, então vamos lá. Então, assim, de forma geral, né? Esse é o problema das doenças autoimunes, o mau funcionamento do sistema imunológico, que faz com que ataque o próprio corpo. E aí existem algumas, né, mais de uma centena de doenças autoimunes, mas tem algumas que são mais comuns, né? Então eu queria dizer para vocês. Mas está aqui a Alessandra também, dizendo que tem síndrome de Sjögren. Toma corticoide há 5 anos, mas meu caso atacou mais articulações. Então, Alessandra, meu pai tem síndrome de Sjögren também. A Catarina, sinto-me muito cansada e sem força, falta de energia, ânimo. Tomo cloreto de magnésio, vitamina D3, vitamina B3, ácido fólico. Tenho dores nas pernas, cãibras, que poderá estar mal.
e a Cristiane Covid longa, né? Que também, enfim, aí tem uma série de consequências, né, para o corpo como um todo, atacando vários órgãos, né, de forma, enfim, forma geral, né, Cristiane? Super complicado. Bom, mas assim, as doenças autoimunes mais comuns, né, pelo menos que a gente sabe que atinge a maior parte da população, porque algumas delas são mais raras. As mais comuns é o lúpus, a artrite reumatoide, né? Alguém já falou que tem. Aliás, a artrite é muito comum, né? A doença de Crohn, que é aquela que atinge o intestino, que algumas pessoas chamam de intestino irritável. O vitiligo, né? Que dá o problema na pele, que vai trazendo manchas de descoloração. Psoríase, que atinge a pele e que tem a ver com um sistema de produção de queratina também. Diabetes mellitus, diabetes tipo 1, esclerose múltipla que atinge mais, né, algumas áreas do cérebro, doença celíaca, que é aquela da intolerância da proteína do trigo, tireoide de Hashimoto e síndrome de Sjögren, né, que alguém falou que tem. Essas são as mais comuns, mas existem muitas outras, né? Então, assim, eu vou falar de uma forma geral de como que a cannabis funciona para a doença autoimune, o que tem a ver sistema imunológico com cannabis, e vou falar um pouquinho de uma ou outra patologia, né? Mas de forma geral, e não vou conseguir falar de todas, claro, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque tem alguns comentários. Aqui o Fábio. Bom dia, tudo bem? O que você acha do uso para crianças de 6 anos que têm espectro autista? Fábio, fazendo um parênteses, né? Que a nossa live hoje é de doenças autoimunes, mas a cannabis tem se mostrado com efeitos muito bons para crianças autistas, né? Inclusive com efeitos rápidos, e não é que a criança vai mudar assim totalmente de uma hora para outra, ela vai continuar uma criança autista, só que ela consegue ter uma evolução bem grande, consegue se abrir mais para o outro, consegue se concentrar mais em atividades, mas tem que lembrar que isso tem que ser junto, né? Tem que continuar com terapia, tem que continuar com a psicologia, com o máximo de apoio que a criança precisa, mas ajuda muito. Então eu inclusive eu faço essa orientação para alguns casos de crianças crianças autistas. O Gelson, bom dia, tenho psoríase, articulação? Será que seria algum problema? Ah, sim, né? Psoríase e algum problema nas articulações. Vou falar um pouquinho sobre psoríase também. O Nivaldo, Itapoá, foi isso que eu imaginei. Funciona para síndrome de quê? Não entendi. Não conheço, talvez. Vocês estão ouvindo bem, gente? A Helena disse que não consegue escutar. Será que tá tudo bem com o microfone? Itaci diz que tem psoríase capilar, está espalhando pela orelha e pescoço. Está sem som. Vocês estão ouvindo agora? Será? Vou esperar vocês me darem um retorno aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Será que vocês podem mandar um joinha? O som está bem. Ok. Obrigada, Catarina. Também funciona para síndrome do pânico e ansiedade, mas não descarta o processo analítico ou terapêutico. Shimura, tem que ser algo combinado. Ok, então vamos continuar. Então, assim, eu vou precisar falar para vocês um pouquinho como é que funciona a cannabis no corpo, né? O que são os canabinoides, os endocannabinoides, os fitocannabinoides e o sistema que a gente tem que responde à cannabis. Então, para começar, a gente tem um sistema dentro da gente de células que são receptoras aos canabinoides. E canabinoides não é somente um componente da cannabis. A gente produz canabinoides. E o tipo, né, de canabinoide que a gente produz, a gente chama de endocannabinoides, né, porque são internos da gente.
Então a gente produz alguns tipos de canabinoides que se ligam a um monte de receptores que a gente tem no corpo, e esses receptores a gente chama de sistema endocannabinoide, né? Porque vai acoplar, então é como se fossem várias células, desde o cérebro aos órgãos periféricos, pele, ossos. A gente está cheio de células que funcionam como chave fechadura, né? As células estão lá e quando os endocannabinoides são produzidos, eles se acoplam, né? E fazem transformações no nosso corpo. Não só esses receptores respondem aos endocannabinoides, como também aos fitocannabinoides. E essa é a grande questão da cannabis, né? É uma das poucas plantas que produzem fitocannabinoides, mas não é a única. Mas ela produz de uma forma muito particular. Então, a gente pode estar precisando de um aumento desses canabinoides que o nosso corpo, por algum motivo, pode não estar produzindo o suficiente, né? E aí a gente pode entrar, então, com uma complementação de um canabinoide externo das plantas, né? No caso da cannabis. Então, é um fitocannabinoide. Então, só para a gente, né, frisar esse comecinho que é tão importante, isso quer dizer que a gente tem o corpo preparado para receber os componentes da cannabis. Por isso que ela funciona tanto no ser humano. E aí, só lembrando, né, algo que eu sempre falo nas lives, a cannabis, ela é tão importante para o ser humano que ela foi uma das primeiras plantas a ser cultivada pelo ser humano, né? Aqui no Japão, que a gente tem essa cultura milenar, temos achados arqueológicos do período Jomon, que é 10 mil anos atrás. Então, e a cannabis ela é tão importante para a cultura japonesa como foi a domesticação do arroz, né? Então, a cannabis e o arroz estão ali no mesmo nível de importância, só que aqui no Japão a cannabis também é proibida, né? A gente tem tem alguma liberação, né, que é do CBD, sem o THC, mas a cannabis, a maconha, né, continua sendo proibida e temos uma das legislações mais rígidas do mundo. Então, só um parênteses aqui, né, do contexto do Japão. Então, assim, a gente tem uma produção de canabinoides que é interna, né, um dos grandes cientistas, dos mais famosos do mundo, que é o Rafael Meshulam, que está lá em Israel, né? Ele é um dos primeiros que começou a fazer pesquisa com cannabis, junto com o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp do Brasil. Ele diz que temos uma maconha interna, né? E isso acaba até virando uma frase de efeito no Brasil, agora que a gente fala tanto de cannabis, né? Porque a cannabis, né, nessa forma da gente receber, ter os receptores preparados para receber os fitocannabinoides, porque já temos uma produção interna, isso significa que a gente já produz algo similar ao que a cannabis produz. Então, por mais que a gente seja contrário, conservador, enfim, né, seja contrário à cannabis, mesmo as pessoas mais aversas à cannabis, mesmo elas produzem uma cannabis interna. Né? Então, essa é a grande ironia da cannabis. Então, e a gente tem dois tipos de receptores para receber, né, esses canabinoides, que são do tipo CB1 e tipo CB2. De forma geral e muito resumida, a gente tem bastante receptor CB1 no nosso cérebro, né, e é por isso que a cannabis funciona tão bem para ansiedade, para depressão, né, para Parkinson, Alzheimer, para demências, porque a gente tem uma grande concentração de receptores CB1 no cérebro. E ele funciona muito como modulador da neurotransmissão, dando uma acalmada, por isso que funciona muito bem também para autismo, né? E para epilepsia também, porque é como se desse uma acalmada na transmissão dos neurotransmissores, que podem estar muito agitados, né? Com uma corrente elétrica muito, muito rápida, então ela dá uma acalmada. Isso no cérebro, então, CB1. E nos órgãos periféricos, a gente tem um tipo de receptor que a gente chama de CB2. E esse CB2, ele tem um papel fundamental no sistema imunológico, né? Basicamente, é o modulador do sistema imunológico. Então, é por isso
que a cannabis funciona tanto para esses tipos de patologias que muitas vezes a medicina não responde muito bem, né? Na verdade, a cannabis tem essa função hoje em dia, né? Para algumas patologias que a medicina não conseguiu ter mais avanços, né? E que às vezes responde muito mal, como o caso da epilepsia, que é resistente à medicação, a cannabis tem um efeito que mais nada tem, né? E aí, no caso das doenças autoimunes, pode ser uma grande aposta, e muitas pessoas voltam a ter muita qualidade de vida, né? Isso quer dizer que volta a poder fazer as coisas que fazia antes e volta a poder ter planos, né? Porque às vezes a doença autoimune ela é tão intensa que a pessoa fica, né, consegue mais voltar a ter suas atividades, né? Fica mais acamada, fica muito cansada, ou tem crises muito recorrentes, né? E a cannabis medicinal, ela volta, faz com que a pessoa volte a ter qualidade de vida. Isso não quer dizer que curou a doença, mas que pode fazer ela se estabilizar, ou no conjunto, né, das terapêuticas, que acho que isso é bastante importante também quando a gente fala de doenças autoimunes. Nesse conjunto, a pessoa pode voltar a ter muita qualidade de vida. Quando eu falo de conjunto, né, imagino que sejam coisas que as pessoas que têm doença autoimune já ouviram falar. Então, cuidar muito bem da alimentação, fazer exercícios, né, ter lá a sua dose de vitamina D, que é com sol, suplementação, e aí depende muito de cada doença, né? Mas não é só com a cannabis que a gente tem uma boa resposta, é um conjunto de coisas. Então, vamos lá. Esses receptores CB2, eles estão bem distribuídos no sistema imunológico, né? O sistema imunológico, na verdade, ele não são órgãos, né? Mas são células, né, de combate. E principalmente nos linfonodos e no baço. Tem outros lugares, inclusive nas células, né, de defesa. Os receptores têm um papel muito importante, mas também nos linfonodos e no baço. De forma geral, então, está nos órgãos periféricos, né? Mas está também no sistema reprodutor, no sistema gastrointestinal, nos ossos, no baço, também em algumas regiões do cérebro e, e nos queratinócitos, nome complicado, né? Que são as células produtoras de queratina e que às vezes, né, a gente tem várias doenças autoimunes ligadas à questão da queratina, como pode ser o caso da psoríase, do vitiligo e de algumas doenças sistêmicas. Bom, de forma geral, então, pensando que os receptores CB2, né, estão ali nesse sistema imunológico, eles têm um papel de reduzir a inflamação, né? E a inflamação no nosso corpo, ela tem uma proteína sinalizante que são as citocinas, né? Imagino que vocês já devem ter ouvido. Então também tem um papel de diminuir essas citocinas, a liberação das citocinas. E diante desse mecanismo que é tão complexo do sistema imunológico, que nas questões autoimunes, né, começa a atacar o próprio corpo, esses receptores também têm um papel de diminuir a migração dessas células que vão combater o corpo e de dar uma acalmada, né, nesse sistema que está funcionando descontrolado. Então, esse é um papel muito importante. Então, assim, esse sistema endocannabinoide, né, com os receptores CB2, acaba por suprimir essa cascata pró-inflamatória, né, que as citocinas liberadas acabam gerando, né, vai aumentando esse processo inflamatório, bloqueando algumas células que têm esse papel. Vou dar uma paradinha aqui para poder ler um pouco o que vocês estão falando. Vamos lá, tem bastante gente que escreveu. O som tá ótimo. A Catarina, qual é a análise que tenho que fazer? Catarina, você que perguntou sobre a questão da ansiedade, foi isso? Desculpa, Catarina, se for a questão da análise
que eu comentei para sofrimento psíquico é uma análise, né, baseada na psicanálise, né, assim que a gente chama. Eu sou psicanalista, então quando a gente faz um processo terapêutico, psicoterapêutico, digamos assim, de forma geral, baseado pela psicanálise, a gente chama isso de análise pessoal. Ok, aqui. A Anvisa já liberou o uso da cannabis? Helena, no Brasil, a Anvisa liberou o uso de alguns produtos, né? Acho que são agora 18 produtos da cannabis que a Anvisa liberou, mas há a possibilidade de se trabalhar com associações de usuários que produzem próprio remédio, né? Que plantam a cannabis e fazem a extração do óleo e que vários médicos já trabalham em parceria, né? Ou algumas associações canábicas já têm os médicos para recomendar, porque precisa ser tudo muito detalhado ali na prescrição. No Brasil, a receita médica precisa vir muito detalhada para que você tenha o acesso à cannabis, mas é possível sim. Vamos lá. A Helena, tenho artrite reumatoide e fibromialgia. Para as duas patologias, a cannabis, né, tem se mostrado muito boa, assim, uma resposta muito boa. Inclusive, a gente está tendo no Brasil uma semana de fibromialgia, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, que é a SBEC, né, tem feito com transmissão pela internet. E a SBEC sempre fala, né, sobre fibromialgia, tem várias associações, né, de estudo da cannabis no Brasil, que têm feito atividades para falar sobre a fibromialgia, que na verdade também é uma das patologias que a medicina tradicional, né, a medicina hegemônica, não consegue dar uma boa resposta, né, que a cannabis dá. A Catarina, qual é o CBD para ansiedade e depressão? Músculos e articulações, cartilagem, é o mesmo? Aí que tá, Catarina. A gente tem muitos tipos da planta da cannabis e em cada tipo tem uma concentração diferente de CBD, THC, além de diversos outros componentes, né? A cannabis não é só CBD. O CBD isolado a gente pode dizer que seria um componente muito pobre diante da riqueza que é a planta, né? Cheia de flavonoides e terpenos. São mais de 500 substâncias, em torno de 500 substâncias que a cannabis tem. E a grande questão é como cada um vai responder à cannabis, né? E como que a gente vai encontrar essa dose. Então, não é uma terapêutica simples, justamente porque cada um responde de uma forma. Cada um tem um sistema endocannabinoide diferente. E para esse sistema endocannabinoide, ele vai responder de uma forma diferente para cada espécie de cannabis. Se a gente vivesse num país que fosse legalizado o uso, né, terapêutico ainda que fosse, da cannabis, a gente poderia escolher alguns tipos, né, plantar no nosso jardim e fazer o nosso teste. Bom, com essa espécie me dê melhor que a outra, então descobri que esse daqui é o melhor para mim. Como a gente não tem essa possibilidade, né, a gente fica um tanto que refém do que é produzido de forma industrial. E aqui no Japão a gente tem várias limitações, né? Então, um dos componentes muito terapêuticos, mas que é muito mal visto, que é o THC, porque tem a sua causa, né, uma atividade psíquica no cérebro, que é muito procurado pelo uso adulto para se fazer um uso recreativo, aqui é proibido, né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que, inclusive, o THC é uma das substâncias que responde muito bem ao sistema, às doenças autoimunes, né? Então, vamos lá. Nivaldo. Síndrome de Vick, não conheço. Ataca o sistema nervoso e neurite ótica. Síndrome bem rara, não conheço, Nivaldo. Então, é uma doença autoimune, né? Se ataca a questão ótica, a gente já tem, né, vários estudos falando do uso da cannabis para a questão ocular, inclusive do glaucoma, né, porque diminui pressão ocular. Mas se ataca o sistema nervoso, então a cannabis, né, tem o seu papel fundamental no sistema nervoso, inclusive como neuroprotetor, né? E não só, digamos assim, patologias, né, mas o uso em idosos
enfim, claro, a gente vai tendo, né, uma perda normal da idade, então como uma proteção, mas mesmo como uma modulação do sistema neuronal, a cannabis tem sido muito usada, né? Então a gente já nem pensa assim que a cannabis bom é só para uma patologia muito séria, né? Já estamos pensando que a cannabis, né, os idosos de forma geral podem ter muitos benefícios com a cannabis, mesmo que não tenham uma patologia. Juliana, dores neuropáticas. Funciona muito para dores neuropáticas, justamente por essa ação, né? Aliás, tem várias ações aí. A ação que é do sistema neurológico, mas também como se tiver alguma inflamação, ou como, perdi a palavra agora, analgésico, né? Também funciona como analgésico. A Elizabeth queria usar para dores pós-AVC. A cannabis tem uma função bastante importante no sistema cardíaco, sistema cardiovascular, Elizabeth. Inclusive, né, funcionando como hipotensor, né, diminuindo pressão sanguínea, mas também como protetor mesmo, né, dos vasos sanguíneos, que ele provoca uma vasodilatação e melhora o fluxo sanguíneo. Então, tem vários estudos, né, principalmente em animais, que mostram um papel bastante importante da cannabis com relação ao sistema cardiovascular. Vamos lá. Ju Vieira. Deixa eu abrir. Tenho fístulas entre o reto e a vagina. Depois que fiz tratamento de câncer, uso bolsa de colostomia. E queria saber qual a melhor medicação para cicatrização das fístulas. Então, a cannabis também tem um papel muito importante na cicatrização de forma geral, né? Porque justamente funciona nessas células de queratina e também, né, no sistema imunológico, que a gente vai falar da psoríase, por exemplo, né? Mas de forma geral funciona muito bem para problemas da pele, desde seborreia, né? Então os problemas autoimunes, mas também de cicatrização. Então, inclusive, Juvieira, como uso tópico, né? Então tem pomadas, óleos, balmes, né? Com a cannabis que pode ser de forma integral ou pode ser sem o THC, como é o caso aqui do Japão, né? Mas quem está no Brasil, que tem o seu aval para trabalhar com a cannabis, é muito comum que as pessoas, né, façam sua plantação legalizada, plantação assim, né? 3, 4 pezinhos de cannabis na sua horta ou dentro de casa, né, com todo o aparato que a cannabis precisa. Use as flores, né, para fazer o óleo medicinal e aí tratar suas patologias. E com as folhas e caule e trimas, né, que tem que fazer uma poda das folhas, das flores da cannabis, com esse resto de cannabis, usar para fazer um balme para passar na pele para cicatrização, inclusive para questões ósseas, né? Pessoas que têm fraturas, né, podem usar esses óleos, né, e balme na pele que tem um efeito muito poderoso. A Catarina está em Portugal. Portugal é liberado, né, Catarina? Tem a cannabis medicinal, tem vários produtos. Vejo as pessoas comentando. A Paula, tenho 2 doenças autoimunes. Na Europa é possível comprar? Que recomenda? Na Europa é possível comprar, sim. Depende do país que você tá, mas é possível. Inclusive aqui no Japão a gente tem vários produtos que vêm da Europa. Algumas marcas muito boas que vêm da Europa. Tem muitas marcas, viu? E aí você vai, na verdade, é aquela questão, né? O que cada marca produz, a porcentagem de THC e de CBD, se é full spectrum, depende de como é diluído, né? Se é, em que tipo de óleo, se é uma tintura. E o mais importante, né? Como que o seu corpo reage. Então a gente tem assim uma noção, claro, né? Do que serve, né? O que a experiência clínica nos diz, a experiência clínica e as pesquisas científicas, né? O que nos dizem. Mas o mais importante é qual o efeito que vai ter em você. Por isso que é tão particular essa terapia canábica, né? Não é por prescrição de bula, né? Ela para cada pessoa tem que ser muito particular.
Aqui, Elide, não sei. Eu preciso de operar tireoide, estou enganado? Estou me enganado. Tenho exame de imagem e deu nódulos pequenos. A Secretaria da Saúde está deixando a desejar. Tem 2 anos que não entrega fitas para ver a glicose. Preciso de operar, me ajudem. Bom, aí é uma coisa muito particular, de repente, do seu município, né? Está tratando com uma Secretaria de Saúde, mas sempre há como recorrer, né? Procurar Conselho de Saúde, por exemplo, conversar com os gestores, né? E, em último caso, também há uma via jurídica, você pode procurar a Defensoria Pública, inclusive para ter acesso à saúde, né? Moro no Rio de Janeiro. Itaci. Gostaria muito muito importante saber, tenho 76 anos e sou de São Paulo. A Elizabeth está comentando, né? Sistema cardiovascular. A Cristiane. Caso de fibromialgia tem bons resultados? Muito bons, Cris. Muito bons, e tem vários estudos, né? Porque, na verdade, então a cannabis, né, começou a ser estudada lá na década de 60, 70 e passou por esse período de proibição no mundo inteiro. Só Israel conseguiu continuar, né, com seus estudos. Inclusive no Brasil, que começou junto com Israel, né, os estudos acabaram, assim. Mas desse retorno da cannabis, né, agora mais recentemente, uma das coisas que a gente tem muita pesquisa e muita comprovação é justamente a questão da dor, por agir, né, numa via neuropática também, mas também da dor localizada. Então, algo que a gente não tem dúvidas, né, não se trata só também de experiência clínica, mas temos comprovações e muitos protocolos e vários cursos assim direcionados da cannabis para dor. Então, isso é uma das primeiras indicações, na verdade. No caso da dosagem, a Cris Yokoyama. Essa é a grande questão, Cris, porque não tem uma bula, né, para cannabis. A cannabis funciona de forma muito particular, então cada um vai precisar achar qual é o produto da cannabis que responde melhor e qual é a sua dose ideal. E isso a gente faz aos poucos e observando. Não tem bula, e também não pode ir direto já tomando uma dose alta, porque pode ter, né, alguns efeitos indesejáveis. Gente, eu vou terminar de ler aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou voltar aqui para a gente, né, falar mais um pouquinho das doenças autoimunes. Então, assim, existem algumas doenças, né, mais comuns, que a gente tem vários estudos, mas, acima de tudo, temos experiências clínicas. E para algumas doenças mais raras, né, do sistema autoimune, a gente não tem tanto material. Então, inclusive na internet, às vezes você vai ler alguma reportagem sobre, né, os efeitos da cannabis numa determinada doença. Às vezes quem faz a reportagem ainda pergunta, e você que está lendo, né, você tem essa doença? Você faz uso da cannabis? Então, entre em contato com a gente para dizer como que tem sido para você, porque falta dados, né, para a gente poder avaliar melhor. Mas, por exemplo, no Canadá, né, que foi um dos primeiros países a legalizar o uso da cannabis de forma medicinal, terapêutica, existem clínicas especializadas em cannabis que conseguem fazer levantamentos de dados, né, com relação aos seus pacientes, porque já atende muita gente. Então, consegue manter ali os dados registrados e poder fazer esses levantamentos e nos trazer informação, né? Então, ainda que não seja um estudo, né, que seja celular, porque a gente tem vários estudos falando qual que é o mecanismo de funcionamento do sistema endocannabinoide, como que é a interação desses canabinoides no sistema imunológico, qual que é o mecanismo na célula de defesa do corpo, né, nos neurônios, neurotransmissores. A gente tem vários estudos mostrando essa coisa celular, né, no nível celular. Mas é importante que a gente saiba
qual que é o efeito nas pessoas, no dia a dia, qualidade de vida, né? E de acordo com a patologia. Porque uma coisa pode ser a gente entender qual que é o funcionamento na célula, né? E outra coisa é entender o que isso tem melhorado a vida das pessoas. E o importante, né, é que traga benefícios. Então, bom, para a gente, né, fechamos aqui então o que é o sistema endocannabinoide que todo mundo tem, os receptores, né? Então, no caso das doenças autoimunes, a gente tem principalmente a importância do receptor CB2, que está nos órgãos periféricos e nesse sistema imunológico que é composto por células. E aí, vou pegar algumas doenças autoimunes para falar brevemente de alguns estudos que eu fui, né, pegando como referência. E aí, no caso, por exemplo, da artrite reumatoide, né, algumas pessoas aqui falaram que tem. Alguns estudos observaram que há uma alta expressão dos receptores, né, desse CB2 nas articulações. Então, quando as articulações começam a ficar inflamadas, aumenta esse receptor na articulação. E uma coisa interessante é que há os receptores e esses canabinoides que a gente produz, né, os endocannabinoides, eles não estão acumulados no corpo, eles não ficam assim vagando no corpo e quando as articulações necessitam, vai lá e se acopla. O corpo só produz os endocannabinoides sob demanda. Então, se há uma demanda, né, há um alerta lá para que se produza isso e aí o corpo usa e já degrada, não fica estoque, né? Então, alguns autores, e tem um autor muito importante, sobrenome russo, Ethan Russo, ele é um autor que produz muita coisa sobre sistema endocannabinoide, sobre cannabis, ele lançou uma hipótese, né, de que pode ser que para algumas pessoas esse sistema endocannabinoide ele não funcione como deveria. Então, essa produção de endocannabinoides ou os receptores podem ter algum descompasso. Então, aí seria importante, né, que a suplementação com os fitocannabinoides, no caso, fizesse parte do tratamento para as doenças, né? E ele diz que, bom, então, nesse caso, né, se há algum problema nesse sistema endocannabinoide, algumas patologias poderiam surgir por conta disso. Isso não é comprovado, é uma hipótese que ele lança, né? Mas que muitas pessoas já têm trabalhado com essa ideia, né? Inclusive na clínica mesmo, na clínica médica. Então, quando na artrite reumatoide, né? Quando há uma crise, as articulações acabam concentrando mais receptores. E aí, se a gente tem uma suplementação dos fitocannabinoides, eles vão agir justamente ali onde estão esse acúmulo de receptores, vai ter uma resposta muito boa. E aí, qual que é o efeito, né? Alivia a dor, alivia a fadiga e, consequentemente, melhora o humor, né? Porque se a gente está com dor, claro, a gente vai ficar com humor ruim, né? Não vai querer conversar, né? Vai ficar... enfim, não vai ficar disposto, né, para ter trocas sociais. Então, melhora nesse sentido, assim, como algo secundário. E melhor, né, ele atenua a progressão da artrite. Então, a artrite, né, como quem tem sabe, né, começa com uma inflamação nas articulações, mas vai tendo uma degeneração, né, nesse processo da cartilagem e tal. Então, o uso da cannabis faz com que a doença dê uma certa estabilizada ou progrida de forma mais lenta. Também há uma proteção, né, óssea, né, melhor, e também funciona ali, né, porque na artrite há uma produção de anticolágeno, né? Então a cannabis também funcionaria aí, preservando inclusive o colágeno. Então, de forma geral, artrite reumatoide, temos vários estudos, várias, né, experiências clínicas e muitas pessoas falando que se beneficiam, né? Isso que é importante. Na esclerose múltipla, aqui, né, não vi ninguém falar, mas a esclerose múltipla ela tem uma questão de uma inflamação no cérebro
e a cannabis também trabalha muito nisso, né, diminuindo essa inflamação neuronal, por exemplo. Mas também as pessoas que têm a esclerose múltipla, elas têm as células, né, do corpo têm uma dificuldade de fazer a apoptose, que na verdade as nossas células vão envelhecendo, né, e elas têm que ser degradadas, têm que ser digeridas, digamos assim. As células morrem, né, você tem que ter essa possibilidade de morrer para que outras células apareçam. E em alguns casos, há uma dificuldade do corpo em fazer essas células que não funcionam direito morrerem. Então, inclusive no câncer, né? É importante que quando a pessoa tem câncer, que o corpo esteja possibilitado de degradar as células velhas. E o uso da cannabis possibilita muito isso. Inclusive no câncer de mama e alguns cânceres cerebrais, esse é o principal mecanismo do auxílio da cannabis no tratamento do câncer, né? Que não descarta o tratamento tradicional, convencional. Então é um acréscimo, né? É aí que a gente sabe que tem os melhores resultados. Então na esclerose múltipla também tem essa importante função, né, da morte celular e também de atuar contra a neuroinflamação. Aí no caso das doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo a síndrome de Crohn, né? Não sei se alguém aqui comentou sobre isso, mas a gente tem uma amiga lá no grupo, né, do CBD Cannabis Medicinal, que a gente tem no Facebook, que já perguntou isso pra gente lá, né, sobre a questão de doenças inflamatórias do intestino, né. Então, o sistema endocannabinoide tem um papel muito importante na inflamação, né, controlando a inflamação intestinal, e tem muitos receptores CB2 também nesse órgão. E quando há um surto inflamatório, também tem um aumento desses receptores. E a gente sabe que os dois principais canabinoides mais estudados, né, porque estão em maior quantidade na cannabis, que é o CBD e o THC, eles têm um papel muito importante, principalmente no sistema linfático intestinal e também na permeabilidade do trato gastrointestinal. Então, de forma geral, os canabinoides vão funcionar muito bem no intestino. E aí também tem, né, além de funcionar diretamente muito bem no intestino, também tem os seus efeitos secundários, né? Então, conforme vai melhorando a inflamação e essa permeabilidade intestinal, melhora o apetite, né? Diminui cólicas e dores, diminui náusea. E, inclusive, há um estudo que diz, né, que acompanhou algumas pessoas que faziam uso da cannabis e que não era a cannabis lá dita medicinal, era a maconha fumada mesmo, e perceberam que para essas pessoas elas tiveram menos intervenções cirúrgicas e menos obstrução intestinal. Então vejam que interessante, né? Mesmo a maconha, quando a gente faz essa crítica, né, de que, nossa, tá usando droga, já temos também essa perspectiva de que o uso sempre tem algo de terapêutico, mesmo que não seja um uso específico. Mas, por exemplo, quem faz uso da cannabis, né, fumada de forma recreativa, percebe que as suas dores diminuem, né? E isso, então, quer dizer que está tendo um efeito terapêutico, mesmo que não tenha sido intencional. Bom, uma coisa importante nessas síndromes autoimunes do intestino, né? Só o CBD não é tão eficaz. Vários estudos apontam que precisa de um pouco de THC para ter um efeito melhor, né? E pode ser tanto no uso nessa proporção, né? Tanto mais THC que CBD, ou com altas concentrações dos dois. Esses são os estudos que tiveram mais efeitos, né? Então, só o CBD ajuda? Ajuda muito, né? Principalmente porque vai diminuir a inflamação e vai diminuir dor. Agora, para ter um efeito melhor, precisa de THC. THC não é possível, né? No Japão não é legal. No Brasil mas precisa da burocracia da medicina e da Anvisa, né? Mas é possível. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui qual que era a outra doença.
e a psoríase, né? É mais uma doença que eu trouxe aqui um pouquinho para falar. Então, assim, vários canabinoides, existem vários canabinoides, mais de 100. Alguns dizem em torno de 120, alguns dizem em torno de 170. Mais de 100 canabinoides. O THC e o CBD são tipos de canabinoides, mas além deles existem outros. Esses são os mais estudados, né, porque tem um efeito bastante presente no corpo e estão presentes na planta de forma abundante. Os outros canabinoides estão em concentrações mais baixas e às vezes depende do processo que passa a cannabis, como vai ser o envelhecimento, a secagem, né? Tudo isso altera a proporção de canabinoides. Então, há um estudo sobre psoríase que pegou alguns tipos de canabinoides, entre eles o delta-9-THC, o CBN, o CBD e o CBG. E aí testou isoladamente, né, cada canabinoide para ver qual efeito tinha na pele, né, com relação à proliferação dos queratinócitos. E aí viu que, assim, independente da concentração, independente do canabinoide, havia um efeito positivo. Mas esse foi um efeito, né, um estudo muito particular lá no laboratório, não foi com pessoas, né? Mas aí há uma questão importante também, que assim, para ativar os receptores CB1 e CB2, não é todo canabinoide que faz isso. E muito interessante dizer para vocês que o CBD não tem um papel tão ativo de ativar esse sistema, mas funciona como um componente importante na dinâmica de como esses receptores trabalham. Então, o THC tem um papel direto na ativação do CB2, por exemplo. Por isso que, né, nas patologias como do intestino irritável, a gente percebe nos estudos que precisa de THC, né? Agora, porque o CBD, então, ele atua, né, dentro dessa dinâmica toda das células, mas ele não ativa diretamente nem o CBD, nem o CB1, nem o CB2. Né? Daí a importância, quando a gente fala, bom, as pessoas perguntam qual que é o melhor óleo, né? Qual que é o melhor produto da cannabis? O melhor produto da cannabis é aquele que é o mais completo, né? Não é aquele que fica tirando o canabinoide ou que te oferece um canabinoide isolado. Quanto mais completa está essa planta, melhor. Por isso que a defesa no Brasil, né, onde é possível ter o aval para se plantar a cannabis, é que as pessoas possam fazer esse uso. Porque se é um produto que vem de um outro lugar, que vem da indústria, por exemplo, ele passou por vários processos que retirou canabinoides. Ou ainda, né, que isolou um canabinoide e te vende um produto com um canabinoide só. Quando, na verdade, o que a gente está colocando aqui em questão é o funcionamento, né, que a gente chama dessa sinergia, né, que tem um nome muito específico, que é efeito entourage, que é o que produz esse conjunto de canabinoides, flavonoides e terpenos, né, é essa riqueza que traz mais benefícios para o nosso corpo e que a gente não tem ainda muito bem explicado, né? Então, existem muitos estudos, a gente já descobriu muita coisa nesse aspecto celular, né, de funcionamento do próprio sistema endocannabinoide, mas a gente ainda não sabe tudo, né? Na verdade, a gente sabe bem pouco, né? Apesar de muitas décadas de estudo, pensando em Israel. Então, assim, nesse caso, né, voltando aqui à psoríase, né, o CBD não vai ativar diretamente o receptor CB2, né, que é importante ali no sistema autoimune, mas ele tem um efeito importante. Então, quem faz uso do CBD para a psoríase tem uma melhora, né, e isso mostra para a gente que só o fato de ativar diretamente os receptores não explicam. Isso não explica exatamente, né? E não quer dizer que precisa ir diretamente lá ativar o receptor para ter uma resposta. Embora, no caso das doenças intestinais, alguns estudos tenham mostrado que é necessário fazer a ativação direta, mas no caso da psoríase, não. Então, funciona assim de forma muito particular para cada patologia, para cada pessoa também, né? E, bom, CBD é muito anti-inflamatório, que a gente tem a possibilidade aqui no Japão, né? CBD é muito anti-inflamatório
e está funcionando mesmo dentro dessa dinâmica do sistema autoimune e pode ajudar muito as pessoas a retomarem a qualidade de vida. Além da cannabis, né, existem outras substâncias que atuam diretamente nesse sistema endocannabinoide e que não tem nada a ver com cannabis. Então, por exemplo, a gente fala aqui dos terpenos, né? Terpenos são substâncias muito voláteis, né, das plantas de forma geral, que as plantas usam também para defesa de pragas e tal. A gente usa os terpenos, né, por exemplo, quando a gente em frutas cítricas, né, que tem aquele cheiro gostoso da casca, né, e a gente percebe que a casca é meio oleosa. Então, aquele óleo, né, das frutas cítricas, ele é riquíssimo em terpenos. Mas, por exemplo, outras plantas, né, alecrim, manjericão, né, essas ervas muito perfumadas e tal, são muito ricas em terpenos. E a gente tem esse estudo dos terpenos na aromaterapia, inclusive de forma de uso oral, mas também, né, do uso inalado, que na França é muito forte, né, como um dos ramos da medicina. E a gente sabe que a cannabis ela também é rica em terpenos e dependendo da sua espécie, os terpenos mudam de proporção ou mesmo do tipo do terpeno, né? E existe um terpeno que está presente também em alguns tipos de cannabis, mas que ele funciona muito bem nesse conjunto, né, das substâncias, quando a gente fala do efeito entourage, que é o beta-cariofileno. Esse beta-cariofileno está presente em outras plantas, não só na cannabis. E ele ativa os receptores CB2, que são justamente esses receptores que têm uma função muito principal do sistema autoimune. E aonde que está? Né? Então, no lúpulo, na copaíba, na pimenta preta, no alecrim e no óleo essencial de cânhamo, mas também outras coisas, né? Então, se vocês tiverem interesse de procurar, é a aromaterapia que faz muito bem esse estudo e que a gente pode, então, fazer o uso dos óleos essenciais. Por exemplo, o óleo essencial de pimenta preta, ele é rico em beta-cariofileno, que atua justamente, diretamente, na ativação dos receptores CB2, que modulam o sistema imunológico. Uma outra substância, né, é a equinácea, que também tem esse mesmo papel de ativar o CB2 e está presente na equinácea, que é uma planta, e na pimenta de Sichuan. Eu não conheço essa pimenta, né? Se alguém conhecer, eu fico pensando que deve ser fácil de encontrar por aqui, né? Japão, China, né? Talvez seja um componente importante da medicina tradicional chinesa, mas eu não conheço. E aí, muito importante aqui agora, que a gente fala muito, né, uma substância que a gente fala muito, que ajuda no sistema imunológico, mas não está muito bem explicado. E aí, vou dar uma dica para vocês. A cúrcuma, né? A cúrcuma, a gente sempre fala, a pessoa tá debilitada, precisa de um reforço no sistema imunológico, usa cúrcuma. Por quê? Né? A cúrcuma, ela ativa diretamente os receptores CB1. E então, né, tem esse papel importante na diminuição da inflamação. Não é exatamente o CB2, né, mas como eu falei para vocês, é de forma geral que o CB1 está mais no cérebro, o CB2 nos órgãos periféricos, mas também há CB1 nos órgãos periféricos e também há CB2 no cérebro. Né? É só a sua expressão, ela está mais evidente, mas não quer dizer que seja a única. Né? Então, o CB1 também tem um papel importante no sistema imunológico, embora o CB2 seja o principal. Então, a cúrcuma tem esse papel que vai diretamente nos receptores CB1. E, por último, é a magnólia, que também ativa os receptores CB2 e a gente pode fazer uso da casca da magnólia. Eu não sei como, né? Não sei como que funciona a questão da casca da magnólia. Se alguém souber, né, isso daqui eu peguei de alguns estudos científicos, né, que mostram esse papel importante. Aqui no Japão, eu vejo muita magnólia nas ruas, assim, plantadas, né? Uma árvore lindíssima, com uma flor super exuberante, mas eu não sei como que se faz o uso fitoterápico e seguro dela, né? Então,
Mas eu queria trazer isso de exemplo para vocês, para dizer que na fitoterapia a gente tem outras possibilidades de plantas que também atuam nesse sistema que a gente está falando que é tão importante para as doenças autoimunes e que a cannabis tem um papel muito poderoso, né? As outras plantas podem funcionar de uma forma diferente, mas também são formas importantes de funcionar e pode também trabalhar em complemento. Por exemplo, fazer uso da cúrcuma e fazer o uso do óleo da cannabis com certeza traz benefícios, né, para a questão autoimune. Então, às vezes a gente pode fazer esses combinados, né? O própolis também. O própolis que a gente sempre usa para o sistema imunológico, combinado com a cannabis, né? Não necessariamente junto, né? No mesmo shot, no mesmo líquido, mas poder fazer o uso da cannabis e o uso do própolis, né? É uma aposta também. Então, assim, isso é de forma geral, né? Deixa eu ver aqui como que estão as perguntas de vocês, só para eu... Daniel Forjas fala sobre plantas, bacana, uma dica legal. E aí eu queria só falar rapidamente, assim, da minha experiência, né? Não vou entrar também em tantos detalhes, porque a gente já está num tempo que já deu mais de 1 hora, e é mais ou menos esse tempo que a gente costuma trabalhar nas lives. Mas eu tenho uma hipótese de IgA, né? IgA é, na verdade, um problema que atinge o rim, né? De um anticorpo que ataca o rim, e isso pode ter um problema de longo prazo, pode ser que isso evolua para um problema mais importante no rim, pode ser que não, pode ser que se estabilize, né? Esse problema com IgA é, na verdade, uma inflamação dos rins, né, por IgA, é muito mais comum na população asiática do que do Ocidente. Então, né, por exemplo, o Japão, né, tem uma possibilidade, quem tem descendência de japoneses tem uma possibilidade maior de ter esse problema. E no meu caso, eu tenho uma hematúria, né, mas não tenho nada de significativo ainda, né, com relação ao IgA. Mas eu tenho alguns problemas de outros órgãos, né, que são atacados por uma inflamação. Então, quando eu descobri a cannabis, é porque eu tinha um problema no estômago muito forte, de uma inflamação no estômago, uma gastrite, com refluxo, sem justificativa, né? Que geralmente os refluxos aparecem por hábitos, né? Então, do cigarro, do álcool, pelo sobrepeso, né? Por hábitos alimentares que não são muito bons, e nada disso se justificava. E eu fiquei muitos anos com esse problema do trato gastrointestinal, e só passou com a cannabis. Então, claro, né, aqui no Japão eu tinha acesso a medicações muito boas, que quando eu fazia o uso melhoravam, mas com o passar do tempo essas medicações começaram a atingir outros órgãos, né, que é isso que faz, na verdade, a medicina alopática. Tudo que você vai fazer o uso cronificado por longo tempo vai acabar sobrecarregando rins, fígado, né? Dependendo do tipo do metabolismo da droga. E no meu caso eu comecei a me sentir mal de outras coisas, né? Inclusive intestinais, por conta da medicação. E quando eu cessava a medicação, os sintomas voltavam. Então eu tinha sempre que estar recorrendo ao médico para novamente, né, fazer uso da medicação, sabendo que aquilo tinha outras consequências. Isso foi por muitos anos e era uma dor muito forte, em alguns momentos de crise, né, com gosto de sangue na boca, né, e um tanto quanto incapacitantes mesmo, né. E a partir do momento que eu descobri a cannabis, mas não foi logo de primeira, né, não foi logo o primeiro óleo, porque tem toda essa particularidade do sistema canabinoide. Então eu precisei de alguns testes, né, e comecei a estudar. Foi aí que eu comecei a estudar, né, sobre a clínica canábica, e encontrei um óleo que para mim serviu muito bem, e foi quando eu tive alívio, né? Então foi o momento que eu consegui não ter essa inflamação e aí recuperar alguns quilos, né? Porque nesse processo eu já estava muito emagrecida, já estava um pouco debilitada, que eu consegui voltar a comer as coisas que eu não podia mais comer, e que nos momentos de crise até mesmo a água me fazia mal, né? Então,
Para o trato gastrointestinal, a cannabis tem um poder anti-inflamatório muito forte, né? E que não traz consequências iatrogênicas, né? Do uso, as consequências indesejáveis dos tratamentos médicos. O que a gente tem, né? Inclusive até anotei aqui para ser mais exata para vocês. O que a gente pode ter de efeitos colaterais da cannabis? E que geralmente são passageiros ou são remediáveis, ou se a gente fizer um uso gradativo, né, aumentando a dose aos poucos, a gente pode contornar esses sintomas. Então, os efeitos colaterais mais comuns pode ser a sonolência, pode ser boca seca, tontura, vertigem, náusea, visão turva, taquicardia, distúrbios gastrointestinais, como diarreia, por exemplo, perda ou aumento de apetite e dispepsia. Agora, claro, esses efeitos colaterais aqui estão falando da cannabis nas suas diversas proporções, inclusive com THC alto, né? Esses efeitos mudam de acordo com a proporção do THC ou se ele não está presente, porque o THC pode dar vários efeitos. Inclusive pode também deixar um pouco mais agitado, né? Não só a sonolência, mas deixar um pouco mais agitado. Conforme a gente vai aumentando a dose aos poucos e entendendo qual é o efeito que provoca no corpo, esses efeitos colaterais, eles podem não estar presentes. Se a gente pega um produto da cannabis e começa numa dose alta logo de cara, é muito mais provável que os efeitos apareçam, né? Bom, eu vi que tem mais aqui algumas coisas que chegaram, umas perguntas. A Juliana, em quanto tempo o uso do CBD começa a fazer efeito? Juliana, é muito particular, porque eu não sei, né, qual que é o produto e como que o seu corpo vai reagir. Então, não tem nada na cannabis está definido. Né? Ela não é... Os seus efeitos, né, não estão descritos em bula. É particular de cada pessoa. Por isso que essa clínica canábica, ela é tão nova, né, tão novidade. Né? E por isso também da dificuldade da gente achar qual que é o produto certo, achar a dose certa. E também da importância de ter um profissional fazendo esse acompanhamento. Elizabeth, mas aqui no Japão, qual CBD que seja mais completo em canabinoides indica uma marca boa? Então, a gente tem as marcas, né, que produzem full spectrum, né, sempre indico mais o full spectrum, e as marcas mais reconhecidas, né? Mas tem uma marca que eu gosto muito, que é a Hemp Meds. O full spectrum é bem completo mesmo, mas ela tem algumas particularidades, né? Então, por exemplo, tem um rótulo verde que ele tem mais CBDA, mais clorofila. Tem o rótulo azul, que é uma planta descarboxilada, mas é feita como tintura, com extração alcoólica, depois dissolvida em óleo. Tem o broad spectrum, que é filtrado. Tem as suas formas isoladas, né? Então, acho assim, tem vários tipos, né? Vários produtos diferentes, com concentrações diferentes. Tem também as formas bem concentradas, né? Com alto, bem elevado na porcentagem de canabinoides, que vem no formato de seringa. Agora, esses são bem caros, né? Tem um preço bem elevado. Essa é a marca que eu tenho trabalhado mais e a marca que também está disposta para conversar, né? Porque às vezes eu preciso ter alguns esclarecimentos das empresas, né? Então eu entro em contato, converso com algumas pessoas. E existem algumas marcas que são muito boas, mas estão muito fechadas, né? Principalmente quando vê que é um estrangeiro, que quer ter mais informações. Tem marcas que, né, não se mostram tão abertas, então algumas marcas, embora sejam boas, diante de algum posicionamento, eu evito trabalhar. A Hemp Meds é uma marca que aqui tem um bom diálogo, né, e que acho que tem boas opções. Então, é uma marca que eu recomendo. Refluxo, Itaci, refluxo gastrite, tratei com o suco de batata doce, crua e em jejum, foi excelente. Que bom, pra mim nada funcionava, tentei de tudo, nada funcionava, mas justamente por ser um problema imunológico, né? Como faz esse suco, aí o pessoal pode trocar informação. Bom, muito bem. Gente, é isso, né? A live um pouquinho sobre sistema autoimune, doenças autoimunes.
e cannabis medicinal. Então, de forma geral, só para a gente fechar, a cannabis tem um papel importantíssimo no sistema imunológico e a gente tem muitas pessoas com vários tipos de doenças autoimunes dizendo de como que a vida pode ter mais qualidade, né? De como que você, com o uso da cannabis, as pessoas voltaram a poder fazer as coisas que faziam do dia a dia, né? Sem ficar tanto acamadas, sem ficar tanto cansadas, sem ter tantas crises, né? Então, mais uma vez, não quer dizer que o uso da cannabis vai trazer a cura, mas vai possibilitar que você leve uma vida normal, né? E é isso que é importante quando a gente fala de doenças autoimunes, porque às vezes ela pode ser tão agressiva, né, que ela te deixa incapacitado. Então, essa é a grande contribuição que a cannabis tem para a gente, né? E com pouquíssimos efeitos colaterais e com uma resposta muitas vezes melhor do que são as medicações alopáticas, né? Então, gente, é isso. Eu vou deixar esse vídeo gravado na página do Amai Institute. Se vocês quiserem depois compartilhar com algumas pessoas que, né, têm algum problema, familiares, é só entrar lá depois na aba Lives, né? E não só esse vídeo, como outros também estão gravados lá. Então a gente fica por aqui hoje. Convido todo mundo a curtir a página do Amai para ficar, né, recebendo as informações. E também, se tiverem interesse, entrem no grupo que a gente tem, né, para discutir sobre cannabis, onde as pessoas podem colocar suas experiências e trocar as informações sobre coisas que compraram, que estão usando sobre a cannabis, que é o grupo CBD/Cannabis Medicinal no Japão. Muito obrigada por hoje e até a próxima!